Evangelho de João, capítulo 1. Quero ler com você apenas o versículo 46. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 46. Quem já achou, diga amém. Amém. Nazaré, exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. Só até aí. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa manhã, te pedimos, ó Deus, mais uma vez, que a tua presença seja manifesta, que a tua graça flua através da tua palavra, Senhor, que possamos sair daqui com o nosso entendimento aberto, que possamos sair daqui, ó Deus, cheios da tua presença, motivados, Senhor, para viver tudo aquilo que a tua palavra nos direciona a vivermos, Pai. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, Senhor, que nada em nós impeça o fluir da tua palavra. É o que nós pedimos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, no primeiro capítulo do Evangelho de João, a Bíblia nos mostra o Senhor se fazendo conhecido. A Bíblia nos mostra alguns decidindo segui-lo, alguns sendo chamados para uma caminhada ao lado de Jesus. Se você for ler o capítulo 1 do Evangelho de João, você vê que isso acontece com André, isso acontece com Simão Pedro. E a partir do versículo 43, a Bíblia nos mostra isso acontecendo com Filipe. E aí a gente já está falando da Galileia, onde Jesus aceita, ele convida e aceita Filipe a entrar num grupo de seguidores, num grupo de discípulos dispostos a aprender mais do Senhor Jesus. E aí a Bíblia nos mostra que Filipe, uma vez decidido a seguir a Jesus, ele vai em busca de Natanael. Ele chama Natanael e ele diz: Natanael, nós encontramos aquele a quem esperávamos tanto, encontramos aquele que foi profetizado no Antigo Testamento. Sabe, a impressão que me dá é que Filipe, sua família, Natanael, sua família, eles conversavam acerca da vinda do Messias, eles ansiavam pela chegada de Jesus, e de repente Jesus chega, e Filipe vai correndo dizendo: Natanael, ele chegou. Aí a gente chega no versículo 46, porque Filipe diz, ele vem de Nazaré, e aí então Natanael diz: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A resposta de Natanael representa, na verdade, um grupo de pessoas que ao longo da caminhada de Jesus olharia para ele com um olhar preconceituoso. Natanael, ele fala como, por exemplo, o Sinédrio de Jerusalém. Natanael fala como os religiosos. Pessoas que, num primeiro contato, ou na primeira informação acerca de Jesus, colocam os dois pés para trás, torce o nariz. Natanael representa, por exemplo, Jairo, que lá na frente, num primeiro momento, tem uma resistência com o Senhor, porque ele fazia parte daquele mecanismo religioso, mas que por conta de uma necessidade, uma doença grave, que havia cometido sua filha, ele então rompe seus compromissos com a religiosidade, e ele vai em busca da ajuda de Jesus, e todos nós conhecemos a história. No meio da caminhada, a filha de Jairo morre, ele recebe uma informação: não perturbes mais o mestre, porque sua filha morre, mas Jesus diz: não, ela não morreu, ela só dorme. E aí eles vão junto até a casa de Jairo, e Jesus, chegando na casa de Jairo, então ressuscita aquela menina que havia morrido. Mas Jairo fazia parte de um grupo de pessoas que tinham dificuldade de aceitar a Cristo.
até mesmo porque o anseio da grande parte da população não era por um Messias que traria uma proposta de reino celestial, mas o anseio deles era de um Messias que traria a proposta de um reino terreno. Eles queriam alguém que viesse revolucionar aquele tempo. Ele queria alguém que batesse de frente contra o Império Romano que subjugava os judeus. Eles estavam à espera de um herói político. Eles estavam à espera de alguém que não fizesse milagres propriamente ditos, mas que de fato tirasse a autoridade que estava nas mãos dos romanos. Isso é tão claro que mais à frente, quando Jesus ele está para ser crucificado, as autoridades, para lavar suas mãos, deixa o povo decidir a quem de fato crucificar e coloca diante do povo Jesus e Barrabás. E a escolha do povo é por Barrabás. Se você for estudar só um pouquinho, você vai ver que a escolha do povo por Barrabás era porque Barrabás era um revolucionário, era porque Barrabás era alguém que não aceitava a imposição do Império Romano. Era alguém que estava preso exatamente porque era um criador de confusão, porque batia de frente com toda aquela opressão dos romanos. E aí, entre você ter uma resposta imediata de alguém que quer criar confusão e arrumar briga ali naquele momento, e alguém que está falando de um reino vindouro, alguém que está totalmente passivo diante das leis, mas está falando, vai chegar a hora em que o meu juízo vai se estabelecer, vai chegar a hora em que o meu reino vai se estabelecer. Entre você querer algo para agora e algo para amanhã, o povo quer para agora. E se você parar para analisar, isso não muda muito de perspectiva nos nossos dias, porque nós fazemos parte de uma geração que, para mim, é ainda mais imediatista. Uma geração que quer tudo para agora. E que talvez, se tivesse que escolher entre Barrabás e Jesus, escolheria por Barrabás. Porque não quer ouvir, tenha paciência, aguarde, espere. Não quer ouvir isso. O que quer ouvir é, pode deixar que eu resolvo, pode deixar que eu vou fazer isso. Então, existia uma resistência de boa parte da população acerca de Jesus Cristo. E aqui, essa resposta, ou essa pergunta de Natanael, melhor dizendo, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, ela meio que representa essa desconfiança. Quando você então mergulha na história de Nazaré, aí isso fica ainda mais claro, porque Nazaré era uma pequena vila, de 1 quilômetro mais ou menos de extensão, desde a primeira casa até a última casa. Nós estamos falando de uma pequena vila de mais ou menos uns 500 habitantes, todos eles trabalhadores. A grande maioria trabalhava com agricultura, mas nós tínhamos, por exemplo, o José, morador de Nazaré, que trabalhava com construção civil. Alguém de repente vai dizer, não pastor, mas ele era marceneiro. Se você for lá na origem da palavra e estudar bem acerca do ofício de José, você vai ver que ele não era um marceneiro e ponto. Não, ele trabalhava com madeira também. Igual, por exemplo, Eliseu, para a gente levantar uma coluna, a gente tem que fazer uma armação de madeira. Então você tem que mexer com madeira, mas isso não faz de quem mexe com madeira na construção de uma coluna um marceneiro. Jesus, ele trabalhava com tudo, porque ele era auxiliar, Jesus era servente. Então, trazendo para os dias de hoje, era como servente, pedreiro, era construção civil. Mexe com madeira, mas não é para fazer simplesmente móveis. De repente até fazia também, porque trabalho veio, a gente pega e a gente vai para dentro, mas não necessariamente do jeito que a gente pensa. Esses dias eu estava ouvindo até o professor pastor Luiz Saião, que é um grande teólogo, e ele estava falando que essa questão da marcenaria talvez tenha a ver com a cultura europeia, porque a construção das casas, elas eram feitas todas com madeira. Então tinha um trabalho um pouquinho mais artístico em torno da madeira, e talvez por isso que acabaram falando muito sobre Jesus como marceneiro, como filho de marceneiro, mas na verdade era construção civil.
Estava mais para servente, para pedreiro, do que para marceneiro. Então nós tínhamos na vila de Nazaré agricultores, nós tínhamos homens da construção civil. E aí quando você parte para a arqueologia, então, você vê que foi encontrado em Nazaré uma grande quantidade de ossada de crianças. Quando você vai para a estimativa de tempo de vida, né, do morador da vila de Nazaré, se fala entre 35 a 45 anos. Quer dizer, um lugar onde tem muita criança, um lugar onde as crianças morrem, um lugar onde os adultos não passam de 45 anos aproximadamente. Um lugar de 1 quilômetro de extensão, um lugar onde não foi encontrado ouro, não foi encontrado prata, não foi encontrado pedras preciosas, lugar onde o que foi encontrado foi ruínas de casas feitas com pedras ruins. Quando você analisa Israel e a construção civil em Israel, as pedras usadas fora de Nazaré eram melhores do que as pedras usadas em Nazaré. Então, nesse início de mensagem, nessa introdução, o que eu quero que você entenda é que, quando falamos de Nazaré, falamos de um lugar extremamente pobre. Quando falamos de Nazaré, falamos de uma comunidade carente. Falamos de um lugar onde talvez existiam muitas mortes por falta de comida, por falta de higiene. E os anos passam e a gente continua vivendo esse desequilíbrio social. Os anos passam e a gente continua vivendo esse desnivelamento. Ainda existem lugares, dentro do Rio de Janeiro, dentro do Brasil, comunidades extremamente pobres. Pessoas que têm dificuldade de acesso a uma série de coisas. Lugares onde falta comida, lugares onde falta higiene, ainda estão longe de ter um saneamento básico. E aí, quando você fala que alguém relevante e alguém esperado está vindo desse lugar, quem é que está começando a entender aí? Diga amém. Quando você olha para esse lugar, e a informação que chega ao seu ouvido é que a pessoa que é anunciada por séculos, a informação de uma pessoa que é esperada por povos e mais povos, por reinos, por famílias, está vindo desse lugar. O preconceito é quase que inevitável. Não, de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não é possível. Aí, em contrapartida, se você for ver aí no capítulo 1, nos versos anteriores, a Bíblia nos mostra que Filipe, André e Pedro, eles eram de Betsaida. A Bíblia não fala exatamente de onde Natanael era, mas provavelmente Natanael também era de Betsaida, porque a Bíblia nos dá a entender que existia uma proximidade, eles eram amigos, eles eram próximos, talvez vizinhos. E aí quando a gente fala de Betsaida, aí a coisa começa a ficar mais interessante. E aí eu quero que você me acompanhe, eu vou tentar ser o máximo objetivo, e eu vou usar a Bíblia como meu resumo aqui, para que a gente não gaste muito tempo. Se vocês puderem me ajudar aí, eu vou começar lendo aqui Mateus capítulo 11, a partir do versículo 21 e 22. Enquanto eu estou lendo aqui na nova versão transformadora, se quiser colocar no telão, Mateus 11, 21 diz o seguinte: que aflição as espera Corazim e Betsaida, porque se nas cidades de Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso vestindo panos de saco e jogando cinzas sobre a cabeça. Eu lhes digo que no dia do juízo Tiro e Sidom serão tratadas com menor rigor que vocês. Olha para mim, escute.
A cidade de André, Filipe, Pedro e provavelmente de Natanael também era a cidade de Betsaida. E sobre Betsaida, Jesus, ele lança uma palavra de maldição. E sobre Betsaida, Jesus diz: se os mesmos milagres que eu realizei em Betsaida, eu tivesse realizado nas regiões de Tiro e Sidom, com certeza os habitantes de Tiro e Sidom teriam se arrependido, estariam vestidos de panos de saco. Ele fala mais: eu lhes digo que no dia do juízo, a região de Tiro e Sidom vai ser tratada com menos rigor do que a região de vocês, do que Betsaida. Pensa numa cidade ingrata, pensa numa cidade arrogante, pensa numa cidade autossuficiente, uma cidade de nariz em pé, uma cidade que está acostumada a olhar para os outros de cima para baixo. Porque Jesus deixa claro que os milagres aconteceram lá naquele lugar, e aconteceram lá por misericórdia, porque eles não mereciam. E mesmo acontecendo os milagres nesse lugar, a Bíblia deixa claro para nós que não há reconhecimento do povo. E aí Jesus diz assim: olha, se isso tivesse acontecido em Tiro e Sidom, eles teriam se arrependido, mas vocês são tão arrogantes que não se arrependeram. E aí talvez alguém esteja se perguntando assim: pastor, mas o senhor está falando de Tiro e Sidom, que região é essa? Quando você vai para o Antigo Testamento, você vê tudo falando sobre Tiro, mas na verdade é Tiro e Sidom, é uma mesma região. Depois do Antigo Testamento, essas regiões elas se separam, ou essas cidades se separam. É como se a gente estivesse falando de Rio de Janeiro e Niterói, né? Tem muita gente que mora em Niterói, e quando você pergunta: você mora onde? Eu moro no Rio, né? As coisas se confundem um pouco. Então, era a região de Tiro e Sidom. Se você for estudar rapidinho sobre a história dessa região, primeiro você vai chegar lá no rei Hirão, que foi um homem levantado por Deus para enviar suprimentos para a construção do templo em Jerusalém. Né? Quando Salomão, ele ergue o templo, um dos maiores patrocinadores do templo, um dos maiores investidores do templo, foi o rei Hirão, que era o rei dessa região, de Tiro e Sidom. Só que o tempo vai passando, e a Bíblia nos fala acerca de um camarada que se levanta para matar o rei que estava sentado no trono. O nome dele é Etibal. Alguém já ouviu falar nesse nome? Alguém conhece essa história? De quem Etibal era pai? De Jezabel. Então, vamos lá, você tem a dinastia de Irão, né? Você tem Irão, que era um cara que foi levantado por Deus para lançar um investimento sobre Israel, nos dias da construção do templo, e aí veio o filho, veio o neto, e veio a sua descendência, até que se levanta esse camarada, até que se levanta Etibal, e ele era sacerdote. E o que ele faz, pastor? Ele mata o rei. E ele mata o rei para quê, pastor? Para se assentar no lugar do rei. E aí esse cara que se assenta no lugar do rei, ele tem uma filha chamada Jezabel, e ele então arma o casamento de Jezabel com que rei? Acabe. E aí, quando Acabe se casa com Jezabel, o que acontece em Israel? Entra a idolatria, entra o culto a Baal, certo? Aí a gente conhece a história toda de Elias diante dos 450 profetas de Baal, quer dizer, dentro de Israel existiam profetas de Baal. Aí nós temos, sabe, uma história terrível de desvio, uma história terrível de pré-cativeiro, porque o cativeiro se dá exatamente por conta da idolatria. Né? Na totalidade do reino de Israel, tanto no reino do norte quanto no reino do sul, né? O cativeiro se dá por conta da idolatria. E nós temos talvez uma cidade ou uma região super envolvida com toda essa história, que é a região de Tiro e Sidom. Quem é que está comigo aí? Diga amém.
Aí Jesus fala sobre Betsaida lá na frente, que no dia do juízo, Tiro e Sidom vai ser julgada com menos rigor do que Betsaida, porque Betsaida consegue ser mais arrogante. Né, tem uma expressão, né, muito usada e tal, às vezes no meio profissional, no meio da música tem muito isso também, na hora da competição, fulano que quer passar na frente do outro, aí diz assim, fulano é maior fura-olho, né? A cidade de Betsaida consegue ser mais fura-olho do que a de Tiro e Sidom. E se você acha que essa história de Etibaal, de Jezabel, já é pesada, irmão, vai depois. Aliás, vamos agora, Ezequiel 28, vamos lá. Quando tu vai para Ezequiel 28, aí o negócio fica estreito de verdade. Deixa eu ver aqui a partir de que versículo. Coloca a partir do versículo 12. Ezequiel capítulo 28, verso 12. Diz assim: filho do homem, entoe este cântico fúnebre para o rei de Tiro e transmita-lhe a seguinte mensagem do Senhor soberano: você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Verso 13: estava no Éden, o jardim de Deus, suas roupas eram enfeitadas com todas as pedras preciosas, rubi, topázio, esmeralda, crisólito, ônix, e jaspe, safira, berilo e turquesa, todas trabalhadas com cuidado para você sobre o ouro mais puro, foram-lhe entregues no dia em que você foi criado. Verso 14: eu escolhi e ungi como querubim, guardião, repita comigo, querubim. Você tinha acesso ao Monte Santo de Deus e andava entre as pedras cintilantes. Verso 15: era irrepreensível em tudo que fazia desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Verso 16: seu rico comércio o levou à violência e você pecou, por isso o bani em desonra do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, de seu lugar entre as pedras cintilantes. Segura aí. Irmão, de quem a Bíblia está falando aqui? A Bíblia está falando do rei de Tiro. Só que isso não é muito parecido com Lúcifer? Irmãos, a gente sabe, a gente tem uma base teológica para a queda do diabo no Antigo Testamento a partir desse texto. Há um outro texto em Isaías que também fala sobre o rei da Babilônia e que também tem o mesmo desenho. E aí quando você vai para Apocalipse, e aí você encaixando, você começa a perceber que há muita informação igual. Segue aí no texto, vamos lá, verso 17. Seu coração se encheu de orgulho por causa da sua beleza, sua sabedoria, e se corrompeu por causa de seu esplendor. Por isso o atirei à terra e o expus ao olhar dos reis. Você está entendendo? Não te parece muito claro? Ele está falando do rei de Tiro, mas ao mesmo tempo é muito claro tudo que a gente conhece acerca do diabo, que foi lançado na terra. Verso 18: você profanou os seus santuários com os seus muitos pecados e o seu comércio desonesto, por isso fiz sair de dentro de você um fogo que o consumiu e reduziu a cinzas no chão, à vista de todos os que o observavam. Só daí, pode parar. Presta atenção, de repente vai ter um mais enjoado que vai dizer assim: não, pastor, mas aí não está falando que é o diabo. Não, aí está falando que é o rei de Tiro. Irmão, se só falasse isso do rei de Tiro, já seria terrível. Agora, quando você faz esse cruzamento de dados e entende que o rei de Tiro pode ser um tipo do diabo, a coisa fica mais terrível ainda. Que região era essa, irmão? Região que sacerdote mata rei para se assentar no templo. Eu não sei se você prestou atenção, mas o texto nos mostra que ele decidiu sentar no trono de Deus. Essa é a palavra para o rei. Você decidiu sentar no meu trono. Que região é essa? Que vira as costas para o favor, para a graça, para o amor, para a misericórdia de Deus. Mais uma vez eu afirmo para você, é uma arrogância acima da média. Uma autossuficiência, uma independência, que é difícil da gente encontrar nos dias atuais.
Ainda assim, quando Jesus olha para Betsaida, Jesus diz: vocês são piores que eles. Então Betsaida era preconceituosa por natureza, né? Meio que a coisa ia exalando nos poros. Pastor, mas não é possível que tem gente assim. O pior que é, irmão. O pior que é. E em todo lugar tem gente assim. Porque eu estou falando de uma semente pecaminosa. Eu estou falando de uma sugestão maligna. Eu estou falando de uma brecha aberta para que o dono dessa estratégia entre. Porque se tem alguém que sabe o que é ser arrogante, o que é ser invejoso, se tem alguém que cobiça o trono do outro, esse alguém é o diabo. E quando o ser humano dá brecha para o diabo, o ser humano se torna igual ao diabo. E aí o preconceito se torna algo natural na vida dessa pessoa. A humilhação aos outros se torna algo natural na vida das pessoas. Pastor, mas por que o senhor está pregando tudo isso? Porque nós precisamos entender de uma vez por todas que isso faz parte da nossa caminhada. Porque o grande problema é quando a gente desenha para nós uma caminhada toda de flores. O grande problema é quando a gente desenha para a nossa vida um mar de rosas, e a gente acha que isso não existe, a gente acha que isso é só no conto de fadas. Isso não acontece dentro da nossa casa, isso não acontece na nossa família, isso não acontece no meio de crente, isso não acontece no bairro onde a gente mora, isso não acontece na vizinhança onde a gente cresceu. Não, isso aí acontece em outros lugares, mas aqui não acontece. E aí porque a gente desenha essa vida cheia de flores, quando acontece é um golpe fatal. Quando acontece, nós não estamos preparados para receber. Mas eu quero profetizar nesse último domingo de 2021, Deus vai fortalecer as nossas armaduras, e nós entraremos no ano de 2022 prontos para a guerra, e venha quem vier, seja o olhar que for, nada vai impedir a nossa caminhada. Oh, se é de Tiro, Sidom, se é Betsaida, não interessa, nós vamos continuar de pé. Olha para o teu irmão e diga assim: ninguém parou Jesus. Olha para o teu irmão e diga: e ninguém vai te parar. Oh, há uma força. Bata no teu peito e diga: há uma força que me mantém de pé. O diabo pode lançar o olhar mais intimidador possível. Ele pode lançar a palavra mais humilhante possível. Ele pode bater ombro com o maior descaso possível. Nada vai abalar a tua fé. Porque quando Jesus fala com Betsaida, foi depois, irmão. Ele podia ter parado aqui, ó. Ele podia ter parado quando Natanael falou assim: pode sair alguma coisa dessa miséria aí? Pode sair alguma coisa dessa comunidade? Porque eu sou Betsaida. Porque eu não reconheço o que as outras pessoas fazem, porque afinal de contas eu sou a pessoa. Porque quem não reconhece é quem se acha. Sabe aquela expressão: fulano tem um rei na barriga? O cara se acha, ele não reconhece. Pode vir daí. Meu pai já contou, sabe, de alguns testemunhos de pessoas que marcam gabinete porque ouvem falar.
acerca do que Deus faz através da vida dele, ouviram falar acerca daquilo que Deus fazia, e aí marcaram o gabinete, chegaram aqui, bateram na porta, aí quando o pastor abriu, olhou, ué, mas é o senhor? Ele já falou isso aqui. Ué, vocês estavam esperando quem? Eu e Denise já vivemos essa situação em vários lugares onde a gente foi, vários lugares. A gente chegava, sabe, parecia até que a gente estava no encaixe. Me lembro de uma vez que a gente foi ministrar no Japão, e aí chegamos lá, uma conferência missionária, e aí era a Santa Ceia, e tinha um missionário que pregava na China comunista. Ele já tinha, entre aspas, no sentido bom da palavra, contrabandeado milhares de Bíblias para a China. Já tinha pregado em várias igrejas, em subsolos, igrejas escondidas. Um camarada, um senhor de idade, devia ter lá para os seus, uns 70 anos, Rodrigo, lembra dele? Por aí, 70, 80 anos. O senhor, você via que ele era maltratado pela luta. Aí tinha outro que era do Sri Lanka, e que não sei o quê, igrejas enormes, que não sei o quê. Tinha outro que era do Canadá, e várias informações, que eu não sei o que, fulano, ciclano, beltrano e tal. Esse que era lá da China era o Brian, né? Missionário Brian. O do Sri Lanka, lembra o nome dele? Lembra o nome dele? Elias Sebastian, só o nome. Missionário Brian, e pastor Elias Sebastian, e que não sei o que. E aí a gente sempre, né, com a área do louvor e tal, e eu entendia que, não, a gente vai fazer o louvor aqui, tá tranquilo e tal, beleza. Não sei quem vai pregar, mas... E aí o pastor virou para mim e falou assim: pastor, o senhor prega hoje, faz a Santa Ceia. E olhando aqueles missionários e tal, e tem hora que Deus permite essas coisas para dizer assim: filho, eu estou contigo. Me deu um frio na barriga, minhas pernas tremendo. E sabe, irmãos, eu não tinha me preparado para pregar. Ele falou comigo no dia, ele falou comigo 1 hora antes. A gente estava tomando café antes do culto começar. E eu falei: Senhor, eu não estudei, Senhor, tem misericórdia de mim, me dá uma palavra. E eu tinha pregado na Nova Jerusalém, antes de viajar, sobre a capa de Elias. E aí Deus falou comigo: prega sobre a capa. E eu preguei sobre a capa, e eu amo esse texto, porque é o momento em que Eliseu tem a ousadia de pedir para Elias a porção dobrada do Espírito Santo que agia na vida dele. E Elias diz assim: se você conseguir me ver sendo arrebatado, você vai receber. Eliseu entende isso, então: vive o Senhor, vive a tua alma, não te deixarei. Ele gruda em Elias, e ele vai atrás de Elias até o último minuto. E aí chega o momento em que ele vê Elias sendo arrebatado, e no momento em que ele vê Elias sendo arrebatado, a capa cai, e não aparece nenhum anjo para mandar Eliseu vestir a capa. Não tem uma voz do céu bradando, dizendo para Eliseu vestir a capa. Não acontece nada apoteótico, não existe uma reunião dos discípulos de Elias reconhecendo Eliseu como um novo profeta sobre a vida deles. Não, simplesmente a capa cai. É Elias, ou melhor, Eliseu e a capa e Eliseu. E a Bíblia diz que sem ninguém mandar Eliseu vestir a capa, sem ninguém dar ordem para Eliseu vestir a capa, quando ele vê a capa no chão, automaticamente ele pega a capa e ele veste. Sabe por quê, irmãos? Porque Eliseu entendia: eu não estou tirando a capa de ninguém. Eu pedi a ele porção dobrada, e ele disse que se eu visse ele sendo arrebatado, eu receberia. Pois bem, eu vi, a capa caiu, agora ela é minha. E a Bíblia diz que ele veste a capa, e ele vira para o Rio Jordão, que estava fechado. Para ele chegar até o lugar do arrebatamento de Elias, ele viu Elias fazendo as águas do rio pararem. Agora, para ele ir embora, não tinha mais Elias para fazer as águas pararem, mas ele já está vestido com a capa. E diz a Bíblia que então ele dá um brado ao Senhor, e ele pergunta para Deus: aonde está o Deus de Elias? Nessa hora, as águas do rio param, e não param mais debaixo da palavra de Elias, mas param debaixo da palavra de Eliseu.
Porque enquanto você está servindo Elias, quem para as águas do rio é Elias. Mas na hora em que Deus coloca a capa sobre você, quem tem que parar as águas é você. Pois bem, eu me vi ali diante de um missionário, de um pastor, um monte de gente, e todo mundo branco, cabelo liso, olho fechadinho, só japonês. Deus falou: prega sobre a capa. E eu fui pregando, e aos poucos eu fui controlando, sabe, meu nervosismo. Aos poucos eu fui me soltando e me deixando levar, até que eu cheguei no momento exato da palavra, onde eu gritei. Eu estava a quilômetros de distância, a milhares de quilômetros de distância da minha igreja. Eu estava a 24 horas de distância do meu pastor. E eu fui pregando, até que eu cheguei no momento da pergunta. E aí veio como um vulcão: aonde está o Deus da Nova Jerusalém? Aonde está o Deus do meu pastor? Nessa hora, eita, a capa vem, o revestimento vem, a unção vem. Olha para o teu irmão e diga: há uma capa disponível para você. E tem uma hora que Deus te deixa sozinho, diante de olhares questionadores, diante de dúvidas, desconfianças. Nessa hora, se lembre da tua igreja, filho. Se lembre do teu pastor. Se lembre do teu chamado. Ou levanta a sua mão, se lembre do teu Deus. Ninguém vai parar a tua caminhada. Escute, eu não sofri inveja de ninguém ali não, irmãos. Não tinha inveja não. O problema estava aqui, ó. Eu é que estava com medo. Eu é que estava inseguro. Porque às vezes as pessoas nem estão invejando, mas diante do berço, eita, diante da comunidade que a gente saiu, diante da falta das oportunidades, as pessoas nem têm inveja não, as pessoas nem querem o teu mal, mas a gente é inseguro. Porque essa palavra não só te protege para aquilo que vem de fora para dentro, como cura também aquilo que precisa ser curado de dentro para fora. Porque tem gente que não precisa de olhar de ninguém para parar não, porque ela tem uma autoestima tão baixa, que ela já sai de casa se sentindo perseguida. Ela já sai de casa se sentindo ameaçada. Presta atenção, irmãos. Tudo na vida de Jesus aconteceu debaixo do controle de Deus. Nada na vida de Jesus aconteceu por acaso. Você pode falar isso para o seu irmão? Diga assim: nada na sua vida acontece por acaso. Oh meu Deus, eu estou sentindo graça de Deus aqui. Fala para o teu irmão: tudo na tua vida acontece debaixo do controle de Deus. Porque escute, presta atenção, me ajude aqui para eu correr para o final. O texto diz que Jesus está vindo da onde? Nazaré. Por isso ele é chamado de Nazareno. Eu pergunto para você, ele está vindo de Nazaré, mas ele nasceu em Nazaré? Não. Ele nasceu aonde? Em Belém. Ele nasceu em Belém. Mas por que ele nasceu em Belém? Porque quando o anjo aparece para Maria, para anunciar o nascimento de Jesus, Escola Bíblica Dominical, estamos aquecendo as turbinas, ok? Quando o anjo aparece para Maria, para anunciar o nascimento de Jesus, ele aparece para Maria onde? Em Nazaré. Então Maria morava onde, irmãos? Nazaré. Ela engravida em Nazaré.
Mas por que Jesus nasce em Belém? Peça de Natal, irmãos. Recenseamento. Por ordem do imperador César Augusto. Toda peça tinha isso, né? Por ordem do imperador César Augusto, o recenseamento foi estabelecido, que não sei o quê. E a pessoa precisava voltar para a sua cidade natal. Nesse caso, José. José voltou para onde? Para Belém. Belém era a cidade de um rei. Quem era esse rei mesmo? Hã? O pessoal fica com medo, né? Eu não vou dar 0 não, irmãos. Eu sou professor bonzinho. Davi era de Belém, certo? E José era descendente de Davi. Então ele volta para a sua terra natal. Ele volta para Belém. E aí Jesus nasce em Belém. Agora, você acha que Belém era também, Não. Coloca para mim aí, Miqueias capítulo 5, versículo 2. Vou deixar colocar, porque até tu achar Miqueias vai demorar a beça. Estou brincando, todo mundo aqui é bom de Bíblia. Nós vamos fazer uma gincana lá no sítio, desembanhar a espada, 1, 2, 3, valendo um carro 0. Olha lá, ó. Mas você, ó Belém Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá. E no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. Profecia de Miqueias, anos atrás. Está falando acerca de quem, queridos? Acerca de Cristo Jesus, do Messias. Presta atenção, tem gente que acha que Jesus nasceu em Belém por causa da ordem do imperador. Não, já estava escrito. Você consegue entender? Presta atenção, pai e mãe, quem escolhe para você é o Senhor. Tem gente que diz que azar que ele deu, hein? Nascer nessa família. Não, isso tudo estava escrito já. Ah, que azar que ele deu, nasceu naquele bairro ali. Não, estava tudo escrito. Ah, mas Deus escreve coisa ruim. Não, Deus escreve coisa difícil para transformar em fácil. Deus escreve problema para transformar em milagre. O que Deus tem para a tua vida é algo apoteótico. Quanto mais difícil, mais o nome dele vai ser glorificado. Levanta a sua mão e comece a adorar ao Senhor, porque era para ser em Nazaré, mas foi em Belém, porque tudo está no controle de Deus. Oh meu Deus, não sabe falar, faz parte do plano. Mas igual Moisés, a língua é pesada, faz parte do plano. Igual Isaías, vive no meio de um povo de impuros lábios, os seus lábios são impuros, faz parte do plano. Está tudo no controle de Deus. Eu quero que você saia daqui hoje com a tua autoestima lá no teto, irmão. Não é para você sair daqui metido não, mas é para você sair daqui sabendo de quem você é filho, mesmo com todas as dificuldades, com todas as adversidades. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Era para ser em Nazaré, mas ele mandou para ser em Belém. Por quê? Porque tinha uma profecia, e a profecia tinha que se cumprir. Aí nasce em Belém. Aí acontece o anúncio aos pastores, no momento do nascimento. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, né? Aquela coisa toda que a gente conhece, acabamos de ver, Natal. Aí depois chegam os sábios do Oriente. Os sábios do Oriente não encontram mais um bebê. Nós precisamos entender. Os sábios do Oriente, eles não vão até a estrebaria. Quando você vê aquele presépio, está tudo errado. Os sábios do Oriente, eles vão até a casa de Jesus. Na versão nova transformadora, a Bíblia nos mostra, e você vai entender daqui a pouco, que Herodes dá uma ordem para matar as crianças de 2 anos para baixo. Se essa versão ela está certa, os sábios do Oriente, eles chegam na casa de Jesus com aproximadamente 2 anos. Quem está entendendo aí, diga amém. O fato é que chega a notícia para Herodes: olha, estão chegando sábios, eles estão trazendo presentes, ouro, incenso, mirra, coisa muito chique e tal, e vão entregar para um tal de Jesus. Eles estão dizendo que esse Jesus é o rei dos judeus. E aí os governantes dizem assim: opa, tem alguma coisa errada.
Aí, o que eles fazem? Eles chamam os sábios e eles dizem assim: vamos fazer o seguinte, vocês vão lá, visitem a Jesus, porque tinha uma estrela que guiava os sábios até a casa de Jesus. Então vão lá, vocês visitem a Jesus, e quando vocês terminarem, depois que vocês entregarem os presentes, vocês voltem aqui e me contem onde ele mora, porque eu também quero mandar meus presentes. Diabo! Só que o que acontece? Os sábios chegam, entregam os presentes, e Deus diz assim: voltem para o Oriente e não falem nada para ninguém. Eles vão embora. Onde estão os sábios? E foram embora. Mas eles iam voltar aqui, mas não voltaram. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Meu Deus do céu, ele não fala meu Deus do céu. Diabo. É o seguinte, manda matar. E aí, como eu disse, segundo a nova transformadora, de 2 anos para baixo, mata todas as crianças. Aí aparece o anjo do Senhor em sonho para José. E diz o que para José? José, vai para o Egito. Irmãos, os mesmos anjos que anunciaram para os pastores que Jesus tinha nascido, podiam descer e acabar com todo mundo, e matar todo mundo. Mas tem hora que a gente precisa entender que o confronto deve ser evitado. Não é porque a gente é crente, que a gente vai sair mandando todo mundo calar a boca, e todo mundo vai calar a boca, não, hein? Não é porque a gente é crente, que mas você está debaixo do meu pé, pá! Não é assim não. Tem hora que a voz branda acalma o furor. O próprio Senhor Jesus foi passivo quando Judas chegou e com um beijo o traiu. Foge para o Egito. E aí José e Maria fogem para o Egito. Aí eu pergunto para você, Nazaré, lá atrás, no anúncio de Jesus, foi por acaso ou não? Não, não foi. Você vai entender. Belém, foi por acaso ou não? A gente leu, Miqueias aqui profetizou. E agora, o Egito, foi por acaso? Também não, irmão. Porque no Antigo Testamento também tem profecia sobre o Egito. No Antigo Testamento, o texto deixa claro para nós também acerca da saída do povo de Israel. Depois em casa você pode ler Oséias capítulo 11. Não vou ler agora não, só para a gente ganhar tempo. Mas você vai ver que numa comparação entre a vitória do povo hebreu lá nos dias de Moisés, né? Há uma comparação com a vitória do povo hebreu nos dias de Moisés com a chegada do Messias a partir do Egito. E o texto de Mateus nos mostra isso. O verso 14 do capítulo 2 diz assim: naquela mesma noite José se levantou e partiu com o menino e Maria e sua mãe para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: do Egito chamei meu filho. Então ele não foi para o Egito à toa. Sabe, queridos, a gente precisa parar de achar que Deus está estabelecendo um sofrimento na nossa vida porque nos odeia. Não, pelo contrário, o sofrimento já está linkado com a vitória que Ele já estabeleceu. E presta atenção, não pode ter vitória se não tiver luta. Você quer vitória? Quantos querem vitória? Digam amém. Então olha para o teu irmão e diga: aguenta firme na luta. E aí então, depois que Herodes morre, vem o sinal, e a Bíblia diz que Jesus volta para Nazaré. E aí, é em Nazaré, ou é de Nazaré, que Jesus vai para o templo com 12 anos. Lembra dessa passagem? Que tem uma festa em Jerusalém, e aí então José e Maria vão para a festa, e aí acaba a festa, eles vão embora, esquecem Jesus, e aí depois de 3 dias eles descobrem que Jesus não estava com eles, e aí eles voltam para o templo. Quando eles chegam, Jesus estava lá sentado, dando uma aula para os sábios. Se você ler o contexto desse texto, você vai ler que eles saem de Nazaré para Jerusalém para a festa, e de Jerusalém eles voltam para Nazaré, porque Jesus cresce em Nazaré, e por isso ele é chamado de Nazareno. E eu quero terminar a mensagem te fazendo entender de fato que tudo está no controle do Senhor. Belém foi profetizada, Egito foi profetizado, e Nazaré também foi profetizado. Coloca para mim, por favor, Isaías capítulo 11, versículo 1, e a gente fecha a mensagem lendo esse texto. Louvado seja o nome do Senhor. Diz o texto: do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo, sim, um novo ramo, e eu gosto dessa versão que está com letra maiúscula, que de suas raízes dará frutos. Bem,
Do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo. A gente pode substituir aí facilmente e dizer assim: de Belém, porque é o tronco da linhagem de Jessé. Jessé é pai de Davi, ok? Do rei Davi. Então a gente pode trocar facilmente aí dizendo: de Belém brotará um renovo. Sim, um novo ramo. A palavra Nazaré vem exatamente da palavra ramo. A origem da palavra Nazaré é ramo. Então eu posso trocar facilmente dizendo: de Belém, de Jessé, ou melhor, de Belém brotará um renovo. Sim, um novo nazareno que de suas raízes dará frutos. Irmãos, de repente alguém está dizendo assim: não, pastor, mas não tem conexão. Mateus capítulo 2, verso 23 diz assim: a família foi morar numa cidade chamada Nazaré, cumprindo-se desse modo o que os profetas haviam dito, que Jesus seria chamado Nazareno. Pode procurar no Antigo Testamento inteiro, você não vai achar essa profecia explícita. Mas se você conversar com qualquer religioso judeu, se você for em qualquer sinagoga, a palavra que ele vai te falar na hora é que a profecia foi dita por Isaías no capítulo 11, no verso 1. Aí você vai ler e você vai dizer assim: mas não tem nazareno ali, mas tem ramo. Porque é a mesma palavra, porque nazareno vem de Nazaré e Nazaré vem de ramo. Jesus não cresceu em Nazaré e não foi conhecido como nazareno à toa. Havia uma profecia liberada sobre ele. Para quê, pastor? Para mostrar para nós que nenhum tipo de estereótipo humano pode estabelecer aonde vamos chegar e quem nós seremos. Eita! Deus liberou sobre nós essa palavra nessa manhã, no último domingo desse ano, para que a gente saia daqui encorajado a viver o que Deus tem para a nossa vida, independente de qualquer tipo de estereótipo que alguém esteja estabelecendo sobre a nossa vida. Você não vai ser o que o mundo diz que você vai ser aquilo que Deus já estabeleceu. Oh! Aí eu fecho a mensagem com a resposta de Filipe. Vem a pergunta de Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha para o teu irmão, bate no teu peito e diga: vem e vê. Oh, pode vir alguma coisa boa do Sampaio? Ei, Brasil, mundo, vem e vê. Vamos ficar de pé. Oh, meu Pai.